Fala, galera! Vim aqui para te dar uma outra dica agora, falando sobre o tema atos administrativos, beleza? E para isso, a gente vai ter que entender os fenômenos da forma de extinção, invalidação ou desfazimento dos atos administrativos. Tranquilo? Vamos lá? Então vem comigo aqui. Diz assim a questão, ó. Em relação aos atos administrativos relacionados a seguir, marque a opção incorreta. Ele quer a opção que está errada, beleza? Vamos ler. Letra A. É nulo o ato administrativo quando afronta a lei. Isto é, quando, do momento de sua produção, existe alguma ilegalidade. Pode ser declarada nulidade pela própria administração pública, no exercício da sua autotutela ou pelo Poder Judiciário. Vamos destacar algumas situações aqui que eu considero importante, né, na própria questão, porque a gente tem que entender primeiro a pergunta para depois conseguir responder. Já falei e vou voltar a repetir. A maioria das pessoas numa prova de concurso erra porque não entendeu a pergunta. Então nós vamos lá para poder entender melhor agora. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. É nulo. Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, diferença entre ato nulo e ato anulável. Perfeito? Segunda situação, ele fala no momento de sua produção. Porque o ato administrativo pode ocorrer alguma ilegalidade após ele já ser produzido, ou seja, ele não mantém as condições de sua legalidade. E ele quer saber se pode ser declarada pela própria administração ou ainda pelo Poder Judiciário. Então vamos tentar entender um pouquinho de como funciona isso daqui. Funciona o seguinte, ó. Eu tinha que ter os conhecimentos de formas de extinção. Só que além de forma de extinção, qual outro nome que eu posso chamar isso daqui, né? Eu posso chamar de formas de desfazimento. Qual é a outra forma que eu posso chamar isso daqui? Eu posso chamá-los de formas de invalidação. Cuidado que essa expressão invalidação, ela pode ser gênero ou espécie. Nesse caso aqui, eu estou tratando a invalidação como gênero, perfeito? Então eu vou tratar aqui da revogação. Vou tratar aqui da anulação. E a questão também fala da convalidação. Perfeito? Só que eu vou destacar aqui o seguinte. A revogação e a anulação são formas de extinção. A convalidação não. Então cuidado, que a convalidação é espécie de sanatória. Então aqui há uma invalidação, aqui há uma sanatória, ou seja, resolve o problema. Você soluciona aquele problema do ato administrativo. E isso a gente não vai poder confundir, beleza? Quando ele fala aqui da revogação e anulação, eles podem decorrer do princípio da autotutela. Então, a administração pública invalida seus próprios atos, podendo praticar revogação, anulação ou até mesmo a convalidação. Só que para ela invalidar o ato por revogação ou anulação, ela faz através de seus próprios meios, de ofício, em virtude do princípio da oficialidade. E aí nós temos o outro princípio também que se relaciona, que é o princípio da autotutela. Então olha só que bacana nós temos aqui. A revogação é uma forma de extinção em virtude de análise do binômio conveniência e oportunidade. O que é conveniência e oportunidade? Conveniência, vontade. Oportunidade, momento. Então, às vezes, eu tenho a vontade, mas não é o momento. E às vezes é o momento e eu não tenho a vontade. Então, são coisas distintas, tá ok? Se houver algum problema em relação à conveniência e oportunidade, esse ato poderá ser revogado. Então, nós temos o seguinte, ó. Analisando o binômio conveniência e oportunidade ou por motivos de inconveniência e ou inoportunidade, o ato administrativo pode ser revogado. Já na anulação, eu vou analisar a legalidade. Algumas provas usam a expressão licitude. E essa ilegalidade pode estar relacionada com a legitimidade. E, Prado, agora apareceram alguns nomes mais complexos, né? Sim, mas todos eles vão ter esse tipo de problema
na produção do ato. Então na produção do mesmo. Por quê? Se ele for praticado alguma ilegalidade na execução do ato, denomina-se cassação. É uma outra forma de extinção que é diferente dessa aqui. Então, se houve algum problema de ilegalidade, ilicitude ou ilegitimidade na produção dos atos e dos seus efeitos, pratica-se anulação. Cabe ressaltar aqui que anulação é sinônimo de invalidação, no sentido estrito da palavra, ou seja, no sentido restrito. Então, eles são sinônimos, tá? Anulação ou invalidação. Mas, Prado, você não colocou aqui em cima, assim, isso é gênero e essa é espécie. Então, eu posso tratar de invalidação gênero, eu abarco a revogação, anulação, ou espécie, que é sinônimo de anulação. E eu tenho que perceber o que o examinador quer saber. Beleza, mas não acabou ainda a questão, não. Regra geral, quando o ato é extinto por revogação, ele tem os efeitos ex nunc. Sim. Por quê? Todas as formas de extinção possuem efeito ex nunc. Todas elas. Inclusive a anulação. Só que a anulação, como regra, tem o efeito ex tunc. O que é efeito ex tunc? Que ele retroage. Mas ela também pode ser ex nunc, então cuidado, tá? Dependendo da circunstância, a anulação pode ter efeitos retroativos ou efeitos prospectivos. Isso é um outro detalhe bem bacana. As pessoas que estudam para concurso conseguem falar latim, mas não conseguem saber em língua portuguesa. Qual o sinônimo de efeito ex nunc? Resposta: efeitos prospectivos ou efeitos proativos, ou seja, daqui para frente. Então, quando eu tenho efeitos proativos daqui para frente, eles não retroagem. E aí a maioria decora com aquela brincadeirinha do tum, que bate na testa, vai para trás. Num, que bate na nuca, vai para frente. Funciona. Só que na prova não vem essa brincadeira. Na prova vem escrito efeitos proativos. E se eu nunca estudei, eu não sei o que são os efeitos proativos. Então, efeitos proativos é sinônimo de ex nunc, beleza? Então, regra geral, a anulação tem efeito ex tunc. Mas se houver algum benefício para o destinatário de boa-fé, poderá ter efeito ex nunc. Tranquilo até aí? Vamos lá. E tem outras condições também, mas aqui eu vou me ater a isso. Então, são formas de extinção, a revogação e a anulação praticado pela administração pública, que ela pode invalidar ou ela pode sanar o vício através da convalidação. Quando a própria administração pública faz, chama-se autotutela. Independe de provocação. Quando o Poder Judiciário faz, aí ele não pode revogar. Ele só pode o quê? Anular. E mesmo assim, mediante provocação. Então ele depende de quê? Provocação. Por que ele depende de provocação? Por causa do princípio da inércia, tá ok? Então, quando o Poder Judiciário é provocado, ele vai sim analisar a questão da legalidade no caso concreto. E aí, ele vai verificar se há alguma ilegalidade, ilicitude e legitimidade na produção. Cabe ressaltar aqui ainda que a anulação não tem caráter punitivo, hein? Um ato administrativo que é anulado não tem caráter punitivo. Mas um ato administrativo que é cassado, ele está sendo punido. Então isso aí é mais uma diferença. A cassação é forma de extinção em que tem efeitos punitivos, efeitos não retroativos e a ilegalidade é na execução. A anulação não tem caráter punitivo, ocorreu por uma ilegalidade na produção e, regra geral, seus efeitos são retroativos, ou seja, ex tunc. Beleza? Vamos voltar na questão para analisarmos. Então, a letra A está certinha, sem problema nenhum, tá? Esqueci aqui. Vamos voltar aqui. Eu falei para vocês a diferença de nulo para anulável. É o seguinte, o ato administrativo, quando é nulo, significa dizer que ele tem um defeito, que a doutrina chama de vício, e que ele não pode ser consertado. Então, ele é um vício insanável. Quando ele é anulável, ele tem um vício. Só que esse vício é o quê? Sanável. Se ele é sanável, ele pode ser corrigido através da convalidação. A convalidação, que é a espécie de sanatória, como regra, pode ser utilizado em relação ao problema na competência, desde que ela não seja exclusiva, ou forma, desde que ela não seja essencial. E aí é o que se chama de convalidação
expressa. A administração pública vai lá e faz. Então, essa convalidação expressa, inclusive, você encontra lá na lei 9784 de 99, tá ok? Então, lá no artigo 53 ele fala da revogação e anulação, e nos artigos 54 e 55 ele fala da convalidação. A convalidação pela perda do prazo em decorrência da decadência é chamada de convalidação tácita. A convalidação em decorrência de um vício sanável, desde que esteja na competência ou na forma, é chamada convalidação expressa. Beleza? Então a diferença entre nulo e anulável é justamente essa daqui. Vamos lá para o item B. Diz assim: a revogação é o mecanismo do qual se vale a administração para fazer, ou melhor, para desfazer o ato válido, legítimo, mas que não é mais conveniente, útil ou oportuno. Repare esse ou aqui, e aí eu vou chamar a atenção para você o seguinte. A maioria das pessoas não sabem dessa informação ou não pensam nessa informação. Como a revogação é forma de extinção, eu estou extinguindo o ato. Significa dizer que se ele não tiver a conveniência ou não tiver a oportunidade, ele perde o sustento, ele pode ser desfeito. Mas para eu praticar o ato, não é para desfazer, é para fazer o ato, para produzir o ato, eu tenho que ter a conveniência e oportunidade. Então, um ato discricionário tem que ser conveniente e oportuno. Se faltar um dos dois, ele pode ser desfeito pela revogação. Mas só pode ser revogado se o ato for legal, porque se ele for ilegal, ele deve ser anulado. Perfeito? Então, o item B está perfeito aí, sem problema nenhum. Letra C. Não podem ser revogados os atos vinculados, os já consumados ou os que geram direitos adquiridos. Por exemplo, perfeito também. Eles são chamados de atos irrevogáveis. Por que eles são chamados de atos irrevogáveis? Por um simples motivo. São atos que não admitem o quê? A forma de extinção por revogação. Porque eles simplesmente ou são determinados pela lei, ou já exauriram seus efeitos, ou eles já geraram algum direito adquirido. Então a administração não pode voltar atrás, tem que garantir permanecer. Esses atos considerados irrevogáveis na sua classificação têm outras circunstâncias também que ocorrem, tá? Como, por exemplo, pode decorrer de um ato administrativo que integre um procedimento. Esse ato ele pode ser irrevogável porque ocorreu a preclusão daqueles efeitos ali. Então é o tipo de situação que pode acarretar outras situações, por isso que ele bota, por exemplo. Então tá tranquilo, são chamados atos irrevogáveis. Mas vou reforçar aqui a seguinte situação. Existe uma exceção, segundo o Supremo Tribunal Federal, anota aí, de que existe um ato vinculado que pode ser objeto de revogação. É a licença para construir quando não iniciada a execução da obra. Anota aí. A licença para construir quando não iniciada a execução da obra é um ato administrativo vinculado que admite revogação por parte da administração. Exemplo prático. Comprei um terreno e depois, posteriormente, não construí nada, o terreno ficou lá, e declararam aquela área de proteção ambiental. Eu, como não iniciei a construção, simplesmente ele pode tirar e revogar aquela autorização, né, aquela licença para construir que eu tinha. Então a licença é um ato vinculado que foi revogado pela administração. Mas isso é uma exceção. Então, se eu vou afirmar assim, ó, nem todo ato vinculado é irrevogável, tá certo. Segundo o Supremo Tribunal Federal, tem essa exceção. Beleza? Vamos lá, volta aí. Letra D. Ressalte-se que, como regra geral, os atos que contenham vícios devem ser anulados. Beleza. Regra geral devem ser. A utilização do mecanismo da convalidação tem caráter excepcional. Sim, porque a regra é que deve ser anulado. A convalidação tem efeitos ex nunc. Tá certo o item. Olha que bacana, e é justamente a resposta. Vem aqui comigo. Quando ele fala da convalidação, que pode ocorrer de forma expressa na competência ou na forma, ele está se referindo ao seguinte, ó. Tem um problema na competência, o ato deveria ser anulado, mas é mais benéfico para a administração manter os efeitos dele. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convalidar.
E aí os efeitos são proativos, ou seja, daqui para frente vai acontecer. Só que como se trata de uma situação de ilegalidade, eu tenho que voltar no futuro. Então ele não vai aplicar o efeito ex nunc, ele vai aplicar o efeito o quê? Ex tunc. Ele volta lá no início, na produção do ato, retira o seu defeito e aplica o efeito retroativo. Então vamos supor que esse ato tenha ocorrido, por exemplo, em 2008. Descobri aqui, em 2020, que esse ato teve uma ilegalidade. A administração falou o seguinte, pô, esse ato é produtivo, houve um problema na competência, mas eu tenho como ratificar. Não vamos invalidar ele não. Vamos voltar lá em 2008, vamos consertar o defeito e ele vai produzir os efeitos de lá até hoje. Perfeito. Então se eu volto no tempo, o efeito é o quê? Retroativo. Então o efeito é ex tunc. Então ele tem que retroagir, porque o problema da convalidação é que eu pego um vício, ou seja, uma ilegalidade, e eu sumo com essa ilegalidade. Só que para eu sumir com ela, eu tenho que voltar lá onde ele foi produzido. Ou seja, no ano e na data que ele foi produzido com aquele vício e consertar. Então o gabarito aí está incorreto, justamente porque o efeito é ex tunc e não ex nunc. Porque ele vai ter que voltar na ilegalidade. Como aqui eles querem a opção incorreta, então gabarito letra D de dado. E para finalizarmos a questão, vamos lá, vem comigo. Letra E. Na competência, é possível a convalidação dos atos que não sejam exclusivos de uma autoridade, quando não pode haver delegação ou avocação. Assim, desde que não se trate de matéria exclusiva, pode o superior ratificar o ato praticado por subordinado incompetente. Perfeito o item. Por quê? Ele está falando o seguinte, se o problema está na competência e essa competência admite delegação, ou seja, admitiria a possibilidade de eu fazer um ato dando poderes para quem fez e não tinha, consertando, então eu vou ratificar. Então se eu posso ratificar porque ela não é exclusiva, é uma competência delegável, então eu resolvo o problema. Volto lá no tempo e confirmo, digo, ó, a autoridade era incompetente, não tinha competência para tanto, mas agora vai ter, porque eu confirmo e vai produzir os efeitos a partir daqui. Então eu tenho que voltar no tempo, por isso que o efeito é o quê? Ex tunc. Então o item da letra D está incorreto porque usou a expressão ex nunc. Então olha só o detalhezinho de onde está incorreto, ó. Letra D está incorreto por isso aqui. E na letra L, ratifica, ele confirma de que é possível, na competência, haver a convalidação dos atos administrativos. Beleza? Bom, galera, é isso. Espero que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like aí no videozinho, beleza? Bota seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta aí. Valeu, galera. Um abraço. Fui!